Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai continuar falando sobre a região norte brasileira. A gente vai falar sobre alguns aspectos sociais da população, comparar com outras regiões e falar da economia do norte. Antes vamos entender o que são recursos naturais. É tudo aquilo que eu retiro da natureza e utilizo na nossa sociedade de alguma forma. Então, por exemplo, a água, a luz solar, o vento, vegetação, animais, areia, ferro, diamante, petróleo, gás natural. Todos esses recursos a gente utiliza de alguma forma. Então, por exemplo, a areia, né, que eu uso aí para construção de casa, o ouro, né, para fabricar aí joias, o petróleo, que além de combustível, ele serve também para a fabricação de diversos produtos, como tintas, tecidos, plásticos, né? Os plásticos todos que a gente utiliza em casa é derivado do petróleo. Então, todos esses recursos, né, recursos naturais, é aquilo que a gente tira da natureza e utiliza de alguma forma. E aí, como que a gente utiliza isso na economia? A gente costuma classificar a economia em 3 setores, ou seja, em 3 atividades. O setor primário, que dentro do setor primário nós temos a agricultura, ou seja, a retirada desse recurso natural da natureza, né? Então, o trabalhador ali vai produzir, né, fazer a produção ali de soja, de feijão, de arroz, né? Depois vai retirar isso e vai vender, ou então ou para o consumidor final, ou para alguma indústria, para modificar esses produtos, enfim. Então, a agricultura, né, a extração ali direta desses alimentos, né, desses produtos agrícolas para serem comercializados depois. A pecuária também é uma extração aí direta da natureza, então é a criação de animais, né, a criação de gado, então para a gente consumir depois a carne, né, da vaca, o frango, o porco, enfim, a gente vai utilizar também os ovos da galinha, o leite da vaca, tudo isso entra na pecuária e é o setor primário, é a retirada dos animais da natureza para a gente utilizar de alguma forma. E o extrativismo, né? Qual o exemplo que a gente pode dar de extrativismo? A mineração, então, por exemplo, né, a mineração aí de ouro, de ferro, de diamante, também extrativismo aí de frutos, então o cacau, a castanha. Então, tudo isso a gente está retirando, é a retirada desse produto, né, desse recurso da natureza. E aí, o que a gente faz com esse recurso natural que a gente tirou? Vai para o setor secundário. O que é o setor secundário? É a indústria, é a transformação desse produto que eu tirei da natureza em algum outro produto. Né? Então, por exemplo, eu retiro ali o leite da vaca. E aí vai para a indústria. Então, lá na indústria, eles vão precisar passar pelos processos ali de ferver o leite, de adicionar nutrientes, né, de fazer toda a esterilização que eles fazem, né, antes de ir para embalagem, para depois a gente poder consumir. Então, a indústria vai modificar. Extração de ferro, por exemplo. Então, eu extraio ali o ferro no setor primário e vai lá para o setor secundário. Lá na indústria eu pego esse minério de ferro e eu faço a transformação dele, né? Então eu vou fundir lá em altas temperaturas, enfim, e aí vai sair o produto alumínio. E aí com esse alumínio aí vão ser feitas latas, né? Então latinhas aí de refrigerante, ou lata de tinta, ou então maquinários feitos de ferro que aí vão ser vendidas para empresas. Tem mais talheres, enfim, né, diversos produtos aí, mercadorias ou maquinários que depois vão ser vendidos. E o que é o setor terciário? O setor terciário são os comércios e os serviços. O que é o comércio? Então, eu vou lá no mercado e compro, né, todos os produtos que eu preciso, né? Então, ele está comercializando esses produtos. Ou então eu vou lá na loja de roupa, né, um comércio. E os serviços? Os serviços, ele não necessariamente está ligado com esses produtos. Ele pode sim estar ligado. Então, por exemplo, um serviço, eu contrato alguém para uma nutricionista, por exemplo, né? Então ela vai selecionar lá, fazer uma tabela dos alimentos que eu devo consumir
para eu ter mais saúde, por exemplo. Então, ela está prestando um serviço, né? Ela não está me vendendo nada, né? Depois, é claro, né, eu vou ter que comprar aí esses produtos, né, esses alimentos que ela vai indicar. Mas eu estou pagando o serviço, o trabalho dela é o serviço. Professores realizam serviços, né? A gente não vende nada para os alunos, né? A gente está realizando um serviço de educação. Os médicos, enfermeiros, eles realizam um serviço na área da saúde. Que mais? Advogado, né? Vendedor, enfim, todos os trabalhadores o vendedor, na verdade, assim, ele presta um serviço, né, porque ele atende a uma necessidade e ele vende também algum produto, né, ou vende também um serviço, né. Então, essas duas atividades, comércio e serviço, muitas vezes eles se juntam. E muitas vezes também a indústria, ela está presente também no setor primário. Então, o setor primário e o secundário, eles tornam-se um só, né, e aí ele fica no setor secundário. Por quê? Porque a indústria, ele já está presente, né, não tem essa separação, né, tão clara. Então, ela já está fundida aí no setor primário. Isso acontece basicamente em países desenvolvidos, né? Em países em desenvolvimento, né, existe essa separação maior. Tá bom? Então, ó, existem 3 setores da economia: o setor primário, o setor secundário e o setor terciário. Vamos dar agora 2 exemplos, né? Então, por exemplo, eu falei lá do leite. Então, no setor primário, a gente tem a pecuária, né, que é a criação ali bovina, né? Então, nós temos a criação da vaca. Aí, esse leite aí vai ser extraído e vai para as indústrias, né, no setor secundário. Lá, eles vão passar lá pelos processos de adição, né, de elementos químicos lá no leite, fazer a esterilização, fervura, enfim, vão embalar, né, colocar nas embalagens, e depois vai para o setor terciário, ou seja, vai parar lá na prateleira do supermercado para a gente poder comercializar, para a gente poder ir lá comprar esse leite, levar para casa e poder beber. Outro exemplo, o ferro. Então, o ferro, ele entra, né, na atividade de extrativismo mineral. Então, esse ferro é extraído da natureza e aí, por exemplo, ele vai ser mandado lá para a indústria, né, no setor secundário. E aí, desse ferro, eles vão fabricar aí o alumínio, né, vão transformar esse minério e vai sair o alumínio. Aí, desse alumínio, eles vão fazer diversos itens, né? Então, latinha de garrafa, maquinários, panela, talheres, enfim. E aí depois vai parar lá no supermercado, ou então eles vão vender para outras empresas para poder fabricar outras coisas, né? Se a gente estiver falando aí de máquinas, enfim. Entenderam? Então, no setor primário é a retirada do recurso natural da natureza. O setor secundário é a transformação desse recurso da natureza. E o setor terciário é a comercialização desse produto, e tem também a área aí de serviços, que não necessariamente está ligado aí com produtos, né, mas a prestação aí de algum serviço, de alguma necessidade que as outras pessoas têm. Ó, os professores, né, entram na área de serviços, os vendedores, os artistas, né? Então, os artistas, eles realizam aí um serviço intelectual, artístico, né? E depois vendem, né, a sua arte, aí, a sua produção artística. Bem, quando os colonizadores portugueses chegaram aqui no território do Brasil, inicialmente eles não fixaram povoamento, né? Eles não começaram a residir aqui no território. Eles vinham, ficavam apenas um tempo para fazer a extração de todos os produtos que eles precisavam, enchiam os navios e depois voltavam para a Europa. E lá eles iam comercializar. Então, o principal produto, né, que eles extraíam, o principal recurso que eles extraíam era o pau-brasil. Então, eles ficaram aí cerca de 30 anos apenas com essa extração, principalmente do pau-brasil. E depois, né, Portugal, né, o Reino de Portugal, com medo de perder domínio sobre esse território, porque tinham outras nações colonizadoras que também visitavam aqui o território para fazer extração. Então, com medo de perder o território e para começar uma atividade produtora, né, que fosse gerar lucro para o Reino de Portugal, eles começaram aí o processo de fixação, de povoamento. Então, eles começaram a mandar os primeiros colonos
com a missão de se fixar no Brasil e começar aí a produção de cana-de-açúcar inicialmente. E quando eles começaram esse povoamento apenas no litoral nordestino, né, principalmente. Então, tinha aqui um litoral também mais ao sul, mas principalmente aqui no litoral nordestino. O litoral nordestino foi aí a porta de entrada do povoamento da colonização portuguesa. Então, eles começaram essas atividades e demorou muito, né, durante muitos anos e séculos, que aos poucos esse povoamento foi chegando à região norte, e principalmente por incentivos, né? Então, esse aqui é a foto, né, do pau-brasil, né, que tem essa cor avermelhada aí, né, que é extraído esse líquido aí, esse óleo, né, do pau-brasil. Bem, e qual foi aí o primeiro incentivo para a população ir adentrando aí o território, né, da região que a gente vai chamar hoje, né, de norte, mas na época a gente não chamava, não tinha essa classificação. Foram as drogas do sertão. Então, as drogas do sertão são produtos agrícolas, plantas medicinais, que eles nunca tinham visto, né, então era desconhecido na Europa, e eles viram aí uma forma lucrativa, né, de levar esses produtos para a Europa, né, que eram aí produtos exóticos, né, tinha muitas plantas medicinais, né, que os índios passavam esses conhecimentos para eles, enfim. E as populações, né, muitos indígenas ali já ficavam ali em torno das margens ali dos rios, né, extraindo aí para o próprio consumo, e aí começou a ser utilizada essa extração de forma mais sistemática. Então, as populações começaram a migrar, né, para essas áreas, estão aí para as margens dos rios para fazer essa extração. Principalmente foi utilizado aí mão de obra indígena, né, os conhecimentos indígenas sobre as plantas, sobre o cacau, o guaraná, enfim, todos esses produtos que eles não conheciam. E aos poucos, né, as populações foram se fixando ali, porque tinha uma atividade econômica, né, lucrativa, então eles começaram a migrar. As populações ribeirinhas, o que é uma população ribeirinha? É aquela população que vive às margens dos rios, né? Então, ali na região norte, né, o rio Amazonas, né, que é o principal, essa população vive nas margens desses rios e retiram dali, né, dessa área, dessa natureza, tudo que eles precisam, né, e vendem, né? Então, o modo de vida deles está ali em torno desse rio. Então, se acontece ali qualquer crise ambiental, né, nesse rio, ou então eles têm que se retirar aí para a construção, por exemplo, de usinas hidrelétricas, que aí causa um dano social muito grande nessas populações, porque a vida deles já estava centrada, né, na extração desses produtos agrícolas, e aí eles têm que se locomover para outro local desconhecido, perdendo a sua identidade com a terra. Então, aí tem algumas fotos, né, algumas imagens dessa população, né, como que eles vivem, né, vão para a escola aí, né, de barcas escolares. Bem, e qual foi aí, né, depois dessas drogas do sertão, né, aos poucos, né, sempre tiveram que incentivar, né, a fixação de população nessa região. Por quê? Porque antes essa região, né, ela não era muito povoada, né, apenas ali populações indígenas que viviam dispersas, né? Então haviam áreas ali que os indígenas estavam, mas não havia uma concentração. Então várias etnias ali de indígenas estavam espalhados pelo território, mas não existia nenhum núcleo ali, né? Nenhuma população densa em nenhum ponto. E, né, durante a ditadura militar, que foi de 1964 a 1985, foi um período terrível, né? A gente teve tortura, censura, perseguições, vários direitos, né, dos cidadãos foram cassados, e a gente teve alguns projetos, né, na área econômica. Um deles foi o rastreamento aí, né, da região norte. Então, toda a vegetação, o solo, mineralogia, né, foi feito um mapeamento da região para ver o que podia ser extraído, né, o que
qual planejamento poderia ser feito para ocupar essa região, levar empresas para lá. E uma delas é a Serra dos Carajás, que fica aqui no Pará, né, na região do norte. Então, a Serra dos Carajás, né, ela faz a extração de ferro e manganês, principalmente. E aí o que aconteceu, né? Quando essas indústrias foram para lá para fazer a extração desses minérios, gerou emprego, né? Então a população começou a migrar, né, em massa para essas áreas, né, para tentar aí ganhar vida, né, de extrator e trabalhar aí nas indústrias. E aí foi criando aí um povoamento maior, e aí as pessoas também começaram a comercializar, né, porque aí as pessoas tiveram que começar a fazer comércio aí de alimentos, né, de roupas, tudo para abastecer esses trabalhadores que começaram a trabalhar na Serra dos Carajás. E aí também os serviços, né, então uma série de pessoas começaram a migrar, o povoamento foi crescendo, e aí começou, enfim, a formar esses núcleos, né. Então, se até antes, né, não existia ali núcleos muito fortes, agora, né, em torno dessa atividade econômica, as pessoas começaram a se juntar, e aí foram criando as cidades, né, urbanas ao redor dessas principais atividades mineradoras. E a Zona Franca de Manaus, né, outro polo industrial importantíssimo da região norte. Então aqui está a localização, né, então na cidade aqui de Manaus, que fica no estado do Amazonas, fica essa Zona Franca, né? Então o que é uma Zona Franca? É uma área delimitada que nós temos incentivos fiscais. Então as empresas, elas têm incentivos, ou seja, elas não pagam os impostos que outras empresas em outras localidades pagariam. Então esses incentivos, esses benefícios dados a essas empresas foram atrativos para elas irem para um local tão distante, né, no meio ali da floresta amazônica, para realizar a produção. E aí essa produção, né, vai atrair aí trabalhadores, e aí vai crescer o povoamento, as áreas de comércio e turismo, de comércio e serviços, vão crescer também ali na região para abastecer esses trabalhadores, essa nova população que está crescendo. Então vamos localizar Manaus aqui, né, fica bem aqui no coração, né, da floresta amazônica. Então é um polo industrial, principalmente de eletroeletrônicos, que tem aí uma dificuldade, né, de transporte para esses produtos serem levados para outros locais, porém compensa para as empresas por eles não pagarem, né, esses impostos. Então acaba compensando, mesmo eles estando aí mais isolados. E para a região, né, apesar aí de alguns problemas sociais que acarreta, enfim, a falta às vezes de investimento nesses polos industriais, né, o esquecimento, porque quando eles foram colocados teve ali um investimento maior e depois eles passaram a ser esquecidos, então não teve tanto investimento, enfim, mas mesmo assim é uma área bastante importante para o desenvolvimento econômico da região. E Manaus aí foi se concentrando cada vez mais, então a população do norte, a maior parte da população é urbana e não rural, então a maior parte está concentrada nesses grandes centros urbanos, principalmente aí nessas áreas de grande desenvolvimento, onde existem esses polos industriais. Bem, e aí a gente viu aí, né, ao longo dos anos e dos séculos, desde o descobrimento do Brasil, né, todos os incentivos que existiram para a população se fixar na região norte. Então, principalmente aí nas décadas de 60 e 70, foi feito um investimento forte para essa população ocupar essa região norte, e aí foram crescendo, né, esses núcleos urbanos. Então a população da região norte é principalmente urbana e ficam concentradas aí nesses centros comerciais, principalmente onde tem esses polos industriais. E na aula passada do professor André, a gente viu esse avanço cada vez maior nas fronteiras do norte. Então, várias áreas da floresta amazônica são desmatadas para dar lugar aí a outras atividades econômicas, né? Como a agricultura de outros produtos agrícolas, que não é nativa da região, e a pecuária. Então, isso vai causando aí problemas sociais, porque muitas dessas áreas são em reservas indígenas ou são em áreas aí de populações, outras populações tradicionais, e esse desmatamento
vai modificando, né, vai interferindo aí no clima da vegetação local, e aí as famílias, né, que se sustentavam aí com a extração de produtos agrícolas da região passam a não ter mais, e todos os problemas, né, ambientais que é causado com o desmatamento, né, em escala local e em escala mundial também. Bem, a população, vamos olhar esse gráfico agora, né, analisar como que é a população, né, dividida aí por região. Então, a população do norte e a centro-oeste é a que menos possui, né, povoamento. Então, a região norte, apesar de ter todo esse território, né, o maior território do Brasil é a região norte, ele possui aí pouca população, né, comparado aí com o sudeste, né, que lidera, seguido do nordeste, depois do sul. Né, e o centro-oeste e o norte ficam aí oscilando, né, e tem as menores populações. E a gente viu aí todos esses incentivos para a população ocupar a região norte foi crescendo cada vez mais. Porém, é uma das regiões que possuem o maior número de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza. O que é viver abaixo da linha da pobreza? O que é a extrema pobreza? É viver com menos de $1 por dia. Né? A pobreza é viver com $1 por dia, né? Que hoje está aí em torno de R$ 5,50. Né? A ONU utiliza, né, esse critério, aí, o Banco Mundial utiliza esse critério para definir, né, o que é pobreza, o que é extrema pobreza. Extrema pobreza é viver aí com até, né, de R$ 5,50, que seria $1, menos do que isso, né, até $1 por dia. E aí vamos verificar aqui no mapa, né? Então, nós temos algumas faixas aqui, ó. Menor que 15%, né? Então, estão aqui, né, São Paulo, Distrito Federal e a região sul. De 15% a 30%, aqui em laranja, né? Então, nós temos aqui o centro-oeste, alguns estados aqui do... Não, esse aqui já está em vermelho. E algumas localidades aqui da região norte. E nós temos de 30% a 45%, né, já vai aumentando aí o número de pessoas que vivem aí nessa linha de pobreza. Nós temos aí grande parte da região nordeste, né, alguns estados aí da região nordeste e também aí do norte, mas a maior parte, maior que 45%, está localizada na região norte, né, representado aqui por essa cor vermelho mais escuro. Então vejam, né, apesar de todo esse incentivo, esse investimento, essa riqueza que é gerada na região, que é importante, né, para o desenvolvimento local, mas a maior parte dessa riqueza não fica ali, não é bem distribuída para a população, né, que vive ali. Então eles vão para outras áreas, né, fica na mão de poucas pessoas, poucos empresários ali que são donos, né, dessas indústrias, né, enfim, e toda essa riqueza gerada não é bem distribuída pela população. Então, isso tem muitos problemas ainda com falta de saneamento básico. Então, em muitos locais não tem atendimento médico. Então, é uma população, né, que é maior que 45%. Então, quase metade da população está vivendo ali abaixo da linha de pobreza. Bem, e a Covid-19 e a pobreza, né? Esse mapa aqui mostra a relação entre a pobreza e a mortalidade, né? Porque apesar de ser uma doença, né, que a gente não sabe como cada organismo vai reagir, ela tem uma relação próxima aí com a pobreza também. Por quê? Porque quem tem mais dinheiro, né, se um membro da família pega, né, Covid-19, ele consegue ficar isolado ali num quarto, né? Ele tem um quarto só para ele, que ele consegue ficar isolado do restante da família, e aí ele vai ter lá todos os cuidados médicos, né? Geralmente ele tem um convênio, ele tem toda a infraestrutura, ele tem também acesso à informação, acesso à internet, né? Ele pode ligar ali pro médico, enfim, ele tem um suporte muito maior. E se a pessoa for mais pobre e pegar a Covid-19, então geralmente aí, né, pessoas muito pobres moram apenas em 1, 2 cômodos, né, com muita gente, e aí se uma pessoa pega, como é que ela vai se isolar dos demais? Então fica todo mundo no mesmo cômodo, aí contamina todo mundo, enfim, e às vezes não tem acesso aí
ao sistema de saúde, porque às vezes é muito longe, ou então às vezes não tem informação, e aí elas acabam sendo mais vulneráveis, né, para morrer pela Covid-19. E aqui, né, a gente vê aqui os piores casos, né, estão em vermelho. Então aqui em Manaus, né, por exemplo, vamos entender primeiro aqui essa legenda, né? Então a porcentagem aqui, né, que está nesse primeiro quadrado, mostra a porcentagem da população que vive com menos de 5,50 por dia, ou seja, com até $1 por dia. E o segundo quadradinho mostra a mortalidade por Covid, então, né, a porcentagem aí dos que morreram. Então, nos piores casos aqui, em Macapá, São Luís, Recife e Manaus, vejam que são altas taxas, ó, mais de 30% das pessoas que vivem com até $1. E os índices são altos, né, principalmente aqui em Manaus, né, que lidera com 50%. E aqui os casos mais brandos. Então, ó, em Goiânia, Curitiba, Florianópolis, Porto Alegre, são aí as menores taxas, né, do percentual dessa população pobre. Então, ó, comparado com aqui, ó, mais de 30%. Aqui, o máximo aqui em Porto Alegre que nós temos são 10% da população que vive no estado de pobreza. E vejam que o índice é muito menor, né? Então, por quê? Porque tem uma infraestrutura maior também nesses outros estados, né? E nessas outras regiões. E no norte e no nordeste, essa infraestrutura, esse acesso ao médico, escolaridade, acesso à informação, acesso à internet, é tudo mais precário, o que leva aí a uma vulnerabilidade maior para essas pessoas. Bem, vamos lá para o exercício então. Eu sei que essa aula ficou um pouco longa, né? Mas vamos ver os exercícios. O que é para vocês fazerem? Então, após a leitura desse texto, né, do texto lá do arquivo que eu enviei, e de assistirem toda essa videoaula, respondam as questões abaixo. 1. Veja o gráfico da população brasileira por região e ordene as regiões do menor para o maior número de habitantes no ano de 2010. Ai, professora, mas que gráfico é esse? É só subir o arquivo, é o mapa que eu dei lá da população brasileira por região. Esse daqui, lá no arquivo vocês vão ver, é só subir um pouquinho. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão ver esse gráfico e o que eu quero? Que vocês ordenem as regiões do menor para o maior. Ou seja, em 2010. Então, o vermelho representa a população em 2000. Não é isso que eu estou perguntando. Eu não quero saber a população lá em 2000. Eu quero saber essa em rosa, a população em 2010. E aí é essa barra aqui do gráfico, ó, na região norte, essa aqui da nordeste, sudeste, sul e centro-oeste. Então, vocês vão verem a barra rosa, que representa 2010. Então, vamos aí ordenar do menor para o maior. Então, é só ver qual é o menor número, né? Aqui, ó, cerca de 15,8 milhões, aqui 53 milhões, 80 milhões, 27 milhões e 14 milhões. Então, qual que é o menor? Fica em qual região? A região centro-oeste é a menor. Então, coloca lá, primeiro, região centro-oeste. Segundo, região tal, até a última. Tá bom? Então, ordene aí essas 5 regiões, do menor para o maior, em 2010. Exercício número 2. Veja os mapas abaixo e faça o que se pede. Então, é aquele mapa que eu dei, né, da proporção de pessoas abaixo da linha da pobreza. E aí, eu dei o mapa da região norte. Então, como aqui nesse primeiro mapa não está escrito, né, o nome dos estados, e nem está falando ali quais são os estados, aqui está tudo junto, então aqui eu coloquei do lado para vocês poderem comparar e ver quais os estados que pertencem à região norte e quais são os nomes deles. Então, letra A. Quais estados da região norte possuem pessoas abaixo da linha da pobreza? Nessas faixas. Então, menor que 15%. Então, menor que 15% é esse aqui em rosinha. Tem algum estado do norte que está em rosa aqui nesse mapa? Não, né? Por quê? Porque é só a região sul, mais São Paulo, mais Distrito Federal, que está em rosa, né? Então, aqui esses estados da região norte não tem nenhum. Então, coloca lá, nenhum. De 15% a 30% aqui em laranja. Ó, a gente tem, né, alguns estados aqui em cor laranja. Mas quais desses estados faz parte da região norte?
Aí vocês têm que comparar, ó. Ó, aqui está o Acre, o Amazonas, Rondônia. E aí, Rondônia, ó, já entra aqui nessa faixa. Então, escreve lá, Rondônia. Qual mais? Qual outro aqui da região norte está nessa faixa de 15% a 30%? De 30% a 45%, aqui em vermelho, ó. Temos aqui esses estados em vermelho e temos esse aqui. Quais desses, alguns desses fazem parte da região norte? Se fizer, escreve lá. E maior que 45%, aqui na cor vermelho escuro. Ó, nós temos todos esses estados. Alguns desses estados fazem parte da região norte? Se sim, escreva todos eles. B. A maior parte dos estados estão em qual faixa de proporção? Então, depois que vocês fizerem tudo isso, vocês verifiquem onde vocês escreveram mais estados. Foi no menor que 15%? De 15 a 30? De 30 a 45? Ou maior que 45? E aí coloca aqui qual faixa de proporção. As faixas são essas. Qual faixa que tem mais estados da região norte? Tá bom? Exercício número 3. Dê mais um exemplo de cada setor da economia. Então, ó, aqui nós temos setor primário, setor secundário e setor terciário. No setor primário, eu dei 2 exemplos. Extração de ferro, né, que é o extrativismo mineral, e o plantio de mandioca, que entra dentro da agricultura. E aí eu quero que vocês deem um outro exemplo. Pode dar aí o plantio de alguma outra coisa, a extração de alguma outra coisa, ou algum exemplo aí da pecuária, né? Aí vocês vão pensar aí em algum exemplo que entra no setor primário. Setor secundário, eu dei aí a indústria de eletrônicos, a indústria naval, e aí dei um outro exemplo aí, indústria do quê? Que entra no setor secundário. E o setor terciário, né, que é o comércio e os serviços. Advogada, então a advogada é uma prestadora de serviços. Vendedor de doces, então ele está comercializando, né, um produto. O que mais? Dê um outro exemplo aí que esteja dentro do setor terciário, seja ele comércio ou serviços, não importa. E no 4, né, vocês vão falar, nossa professora, quanto exercício, mas lembrem que são 2 atividades em uma agora, porque agora as atividades são quinzenais, né, então vocês vão ter 15 dias aí para fazer essas atividades. Então, exercício 4. Abaixo eu dei 4 imagens para vocês, da região norte. Descreva cada uma delas, escrevendo os elementos que você conseguir identificar. Então, vocês vão verificar essa primeira imagem. Ó. A, Zona Franca de Manaus, que fica ali no Amazonas, no estado do Amazonas. Há construções, quais são elas, como elas são, como que é a vegetação, há pessoas, animais, vocês conseguem ver, como que é o formato do relevo, ele é plano, tem morro, tem camadas mais baixas. Faça a descrição com as suas próprias palavras, sem medo de errar, gente, porque cada pessoa possui um olhar diferente sobre a mesma paisagem. Então, vocês vão falar, ó, que tipo de construção é essa, como que é a vegetação, enfim, o que vocês enxergam, o que vocês observam nessa paisagem. A segunda paisagem, B, Serra dos Carajás, que fica no estado do Pará. Como que é essa paisagem? Então, como que é essa vegetação? Como que é esse relevo? O que vocês conseguem observar? Qual o formato que tem? A terceira, C, centro da cidade de Manaus, no Amazonas. Então, aqui o centro de Manaus. Como que é? O que vocês enxergam? Quais os elementos que tem? Façam a descrição. E a última, Cacau Pireira, no município de Iranduba, no estado do Amazonas, né? Então já é uma região aqui mais precária, né? Diferente lá do centro de Manaus, né? Que é mais bem estruturado. E aí, quais os elementos que vocês identificam? Bom? Então, dúvidas, mandem lá no WhatsApp, mandem para mim, no meu privado. Tenham aí, façam uma leitura do texto, não deixem de ler o texto. Assistam a aula, tirem as dúvidas e depois façam os exercícios, tá bom? Até a próxima aula, fiquem bem. Tchau, tchau, gente!